A gente pode tentar visualizar, tipo, a descida por uma escada bem estreita de pedra. A gente vai entrando num ambiente denso, sabe, escuro e totalmente subterrâneo. É a cripta da igreja fortificada de Saintes-Maries de la Mer, no sul da França. Nossa, e o ar ali é super pesado, né? Exato. Tem um calor absurdo, muito intenso, emanando de, olha, milhares de velas derretendo e escorrendo pelo chão. E bem no centro desse calor quase sufocante tem uma estátua. E é aí que entra o contraste fascinante. É, porque ela tá confinada ali no porão, ela nem sequer é reconhecida pelo Vaticano. Pois é, a instituição meio que jogou ela ali como uma figura invisível. Mas, paradoxalmente, ela virou a rainha inquestionável e o maior símbolo de identidade de uma diáspora global. E essa imagem captura perfeitamente o paradoxo da nossa análise de hoje, né? O que impressiona nesse cenário todo não é o luxo daquelas grandes catedrais, mas, a materialidade crua de uma fé que precisa ser tocada. Sim, vivida no corpo mesmo. Exatamente. O papo de hoje vai desvendar a história e, a fenomenologia da Santa Sara Kali. A gente vai explorar nas fontes como essa figura virou o eixo de coesão do povo romani, os ciganos. E como essa força atravessou o oceano para se fundir com as religiões de matriz africana no Brasil, né? Isso. E vale fazer uma nota rápida de que a nossa abordagem para entender essas tradições e narrativas hagiográficas é puramente analítica e sociológica, tá? Uhum. O objetivo aqui é entender a mecânica da fé através dos documentos, sem tomar nenhum partido dogmático. Com certeza. Bom, o palco está montado. Para entender esse fervor absoluto na cripta, a gente precisa olhar para a raiz do mito. Quem é essa figura? E, olha, a identidade da Santa Sara é um verdadeiro labirinto nas fontes. É um labirinto mesmo. A narrativa base começa no 1º século, lá na Palestina, numa época de perseguição pesada aos cristãos. A lenda relata que um grupo foi jogado num barco, mas não era um barco normal, sabe? Sem vela, sem remo. Sem provisões. Ficaram à deriva no Mediterrâneo. E entre os passageiros estavam a Maria Jacobé, a Maria Salomé, além da Maria Madalena e do Lázaro. E, contra todas as probabilidades, esse barco encalha nas praias da Provença, na região da Camargue. E é exatamente a partir desse desembarque milagroso que a história meio que se quebra ao meio, sabe? Como sim? Pela lente da tradição europeia e católica que a gente vê num manuscrito de 1521, de um autor chamado Vincent Philippon, a Sara é só uma figura periférica. Aham. Ela é descrita como uma serva egípcia ou palestina que acompanhava os Santas Marias. O papel dela era utilitário, ela coletava as esmolas para sustentar a nova comunidade. Até o nome Sara, nessa tradição oficial, carrega essa conotação de serviço. Mas, quando a gente olha para a tradição oral, para a memória étnica do povo romani, a história muda completamente, né? Muda totalmente. Nessa visão, ela não chegou no barco como uma serva. Ela já estava lá na Europa. Ela já era uma líder, tipo uma verdadeira rainha da tribo local. Exato, uma mulher de poder. E o relato diz que, ao ver o barco à deriva, ela tira o próprio manto, atira nas ondas e o tecido milagrosamente serve de ponte para as santas desembarcarem. Ela vira anfitriã, sabe? E a primeira convertida. Nossa, é uma inversão de papéis brutal. Sim. Isso me faz pensar num espelho de mão. A igreja olha para ela e vê a estrangeira que serve. O povo romani olha e vê de pó nativa a soberana que acolhe. Mas o que me intriga é como o clero católico tolerou essa versão paralela por tantos séculos. Então, a tolerância institucional muitas vezes nasce da conveniência, né? Da invisibilidade. Eles mantinham ela num papel secundário nos textos, mas permitiam a devoção porque ela não ameaçava a hierarquia. Ah, entendi. Mas para entender a força dessa versão cigana, a gente tem que olhar para a condição do povo romani. Eles são historicamente peregrinos eternos. Aham. Eles transitam por lugares onde enfrentam desconfiança, perseguição. Eles são vistos pelo Estado como estrangeiros sem raízes. E isso reflete nela? Com certeza, a linguagem interna isso.
Eles nem a chamam só de Sara. O termo nas fontes é Sara la Kali. A palavra Kali, em romani e sânscrito, significa a negra ou a cigana. Caramba, isso muda tudo. Não é só um nome, é tipo uma declaração de pertencimento. Exatamente. Eles pegam a serva apagada e transformam num ícone de altivez. A cor da pele dela vira um marcador que une a figura divina direto com a exclusão vivida pelo povo, né? Precisamente. E essa disputa silenciosa entre a visão da igreja e a popular ganha forma física na arquitetura de Saintes-Maries de la Mer. A geografia ali é super hierarquizada. Sim. Na capela alta, cheia de luz, ficam as santas oficiais, a Jacobé e a Salomé. E lá no subsolo, no escuro da cripta, fica Sara. Pois é, e à primeira vista, qualquer pessoa diria: isso é uma marginalização óbvia, eles escondem a serva no porão. Mas lendo as fontes, eu fiquei com uma dúvida. Qual? Será que o povo cigano não transformou esse isolamento numa vantagem tática imensa? Como uma proteção. É tipo, a cripta funciona como um útero da terra, sabe? É um lugar protegido, longe do olhar disciplinador dos padres e bispos lá de cima. Nossa, essa leitura espacial faz muito sentido. Na academia, os pesquisadores chamam isso de proximidade ictônica. Proximidade ictônica? Isso. É o poder espiritual que vem da terra, da escuridão, em oposição àquela luz celestial que vem de cima. O subsolo garante para eles autonomia ritualística. Claro. A liturgia oficial simplesmente não entra ali. Exato. Se a Sara estivesse no altar principal, os ciganos teriam que seguir as regras do padre. Lá embaixo, eles criam um espaço onde deixam de ser os marginalizados da França e viram os donos da casa. Isso explica totalmente aquela fisicalidade intensa que a gente descreveu na introdução. Não tem aquela distância de museu, né? Os peregrinos tocam nela, choram abraçados e, o principal, eles vestem a santa. Sim, a tradição dos mantos. É um absurdo de intenso. Não é um mantozinho. A estátua chega a suportar tipo 40 ou 50 mantos doados por promessas, fora joias e roupinhas de bebê que deixam para ela, já que ela é vista como o guardiã da fertilidade. E esse excesso material, sabe, é a resposta de um povo que sempre teve posses negadas. Vestir ela com tanta riqueza é restaurar a própria dignidade. Mas a energia dessa cripta não consegue ficar contida lá o ano todo. É aí que a festa transborda. Em maio, a devoção vai para as ruas e para o Mediterrâneo. E o ciclo tem um contraste incrível. O dia 25 é das Santas Marias, tudo muito formal, contido, com o clero. Mas o dia 24... o dia 24 é da Sara. E aí vira catarse. Totalmente dionisíaco. A estátua sai da cripta e só pode ser carregada por homens ciganos. Eles descem para a praia presididos pelos cavaleiros da Camargue com cavalos brancos. E eles entram no mar salgado com estátua, cavalos e multidão, né? Recriando aquele mito de purificação, e tem até uma jovem escolhida para encarnar a santa no cortejo. Uma ponte viva com o passado, né? Tudo isso sobre o grito de Vive Santa Sara. Mas olha, tem um elemento que me chamou muita atenção nas fontes. A música. A parte sonora é vital. Não é só uma trilha sonora para animar a festa. A cidade vira tipo o maior laboratório sonoro cigano do mundo. Flamenco, jazz manouche, rumba. É verdade. O Django Reinhardt, o gênio do violão, ia sempre lá e morreu compondo uma missa para ela. E a gênese do Gypsy Kings foi naquelas fogueiras nos anos 60. Mas a música não é só arte aí, né? Ela parece ter uma função estrutural. Sem dúvida. Tem que lembrar que o povo romani não teve o luxo de escrever sua história em grandes livros de Estado. Eles são uma tradição oral em movimento. Constantemente fugindo. Exato. Então, como você preserva quem você é se o mundo tenta apagar seus rastros? A música vira a tecnologia de arquivamento deles. Cada ritmo, cada letra codifica a dor da dispersão e a resiliência. A música lá é uma liturgia oral. Nossa, isso é forte. Especialmente pensando no trauma histórico. As fontes lembram que eles perderam 300 mil pessoas nos campos de extermínio nazistas. Um genocídio imenso e pouco falado. Povo tão machucado, sem um Estado-nação no mapa, esse festival me soa como um país portátil. As fronteiras não são de terra, são de acordes de violão e de devoção a Sara. Um país portátil, essa analogia é perfeita.
Naqueles dias, a geografia de lá deixa de ser francesa e vira soberanamente cigana. Famílias que passam o ano espalhadas pela Europa usam o festival para se reencontrar. E se reconectar. Sim, e tem um detalhe nas fontes sobre os batismos: o volume de batismos lá é gigantesco. É o jeito da geração mais velha garantir que esse país portátil continue existindo no coração dos jovens. Um ato puro de resistência política e espiritual. Caramba! E a prova de que essa resistência é imparável é que a Saracali atravessou o Atlântico, né? Ela ancorou aqui no Brasil. Uma ponte transcontinental. Sim, ela foi abraçada por tradições que conhecem muito bem o peso da escravidão e do apagamento. A Umbanda e o Candomblé. Alisadas e atacadas fazem o download da roupagem das figuras católicas. Elas criptografam e protegem os próprios deuses e ancestrais atrás daquele nome aceito. Ah, uma camuflagem tática? Mas lendo sobre a Saracali no Brasil, eu pergunto, com o tempo, isso continua sendo só um disfarce ou a mecânica da fé transforma numa fusão real de atributos? Essa é a grande questão do sincretismo brasileiro, né? No começo, o disfarce era sobrevivência pura para os terreiros fugirem da polícia. Mas com a Saracali, vira uma fusão teológica autêntica. Porque usa das convergências simbólicas. Exatamente. A Umbanda sacraliza espíritos marginalizados pela sociedade, né? O caboclo, o preto velho, e o arquétipo do cigano excluído se encaixa perfeitamente ali. Faz todo sentido. E tem os elementos materiais. A cor negra da Saara aqui na Europa marcava a alteridade romani, no Brasil dialoga na hora com a ancestralidade africana. E a relação com as águas? Faz a ponte, né? Se na França o rito central é entrar no Mediterrâneo, no Brasil o diálogo com Iemanjá e as águas sagradas é instantâneo. Perfeito, oferendas, purificação pelo sal do mar e até estética. A estátua cheia de mantos exuberantes, super colorida, ressoa fácil com as pombagiras ciganas e a liberdade dessas entidades. Ou seja, a plasticidade do sagrado é admirável. Ele se adapta para dar as respostas que a comunidade precisa. Sim, a Saracali só vira uma entidade transcontinental porque ela opera nas margens. Por estar confinada no porão e não no centro do Vaticano, ela vira o receptáculo perfeito para qualquer grupo apagado. Negritude, marginalização e águas unindo uma vila francesa e um terreiro no Brasil. É uma trajetória assombrosa. A gente partiu de uma nota de rodapé de 1521, de uma serva apagada. E viu ela virar rainha. Exato. Através do poder popular, da autonomia do subsolo, da música e do sincretismo, ela suplantou a estrutura oficial. O que deixa quem acompanha a gente com uma provocação excelente para encerrar. Qual? Considerando que a não canonização dela funciona como um selo de autenticidade popular, e se o Vaticano decidisse amanhã oficializar e canonizar a Santa Saracali? Tirar ela do porão? Isso, colocar ela no altar principal, com liturgia bonitinha e o carimbo do Papa. Será que essa validação não acabaria ironicamente destruindo o isolamento e a autonomia rebelde que fazem dela a padroeira dos ciganos? Ao tentar abraçar, a igreja estaria sufocando o que a torna tão viva, né? Perfeitamente. Fica essa questão super complexa para quem está escutando continuar pensando, junto com aquela imagem das velas derretendo no calor do subsolo. A gente se vê na nossa próxima análise. Até lá!